Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma temporada do OcaCast. Eu sou a Júlia Ferrarese, faço parte tanto do OcaCast quanto do Observatório do Continente Africano, né, o Oca, e espero que vocês tenham gostado da primeira temporada, porque estamos aqui para mais uma temporada. Junto comigo, hoje, eu tenho a Júlia Giametti. Oi, gente, meu nome é Júlia Giametti, eu sou integrante do OCA. Atualmente sou monitora e trabalho juntamente ali com o Lucas Leite nas postagens. Vale ressaltar, então, que a gente tá aí no Instagram, no X, no Spotify e no TikTok, então, por favor, sigam a gente lá. É isso aí. Bom, para esse primeiro episódio, temos um tema tranquilíssimo, que é a crise diplomática entre Estados Unidos e África do Sul. Bom, sobre esse tema aí, né, no dia 14/3, o governo de Donald Trump, ele estabeleceu um prazo para o embaixador sul-africano sair do país, o Ibrahim Razol, que tá aí na tela. Ele foi considerado uma pessoa não grata, que significa o quê? Que essa expressão, ela significa que a pessoa não agradável, uma pessoa que não é bem-vinda, então isso no meio diplomático é uma coisa muito forte, e isso gerou, né, um problema com o país sul-africano. Isso, a relação entre eles, né? Bom, para dar uma contextualização aí, a gente sabe, né, que os dois países, né, África do Sul e Estados Unidos, iniciaram suas relações durante o período de apartheid, né, na África do Sul, no qual os Estados Unidos viam a África do Sul como um aliado contra o comunismo. Mas as relações pioraram no final da Guerra Fria por conta de sanções e embargos militares para o país africano por conta da segregação racial que dominava o país sul-africano, né? Mas, com o fim do apartheid e com a eleição do Mandela em 1994, essas relações acabaram tendo sim uma melhora, já que o país norte-americano apoiou uma democracia sul-africana, né, a nova democracia estabelecida ali pelo partido do Nelson Mandela, colocando então investimentos e certos laços comerciais ali para a África do Sul. Mas agora, no final de 2024, né, por mais que os dois países, né, durante o governo Biden, eles tenham mantido relações de cooperação e desenvolvimento, eles também acabaram corroborando com algumas pautas que levavam em conta a saúde, educação, mudanças climáticas, financiamentos e tudo mais. Pegando o gancho aí do que a Julia falou, agora no governo de Donald Trump, a gente vê o país sul-africano como um alvo. Então, você vai ter ali o Donald Trump dizendo que não vai mais dar assistência financeira para o país sul-africano, além de fazer uma denúncia discriminatória para o país sul-africano em questão da reforma agrária que está acontecendo. E, além disso, o presidente sul-africano considera isso de forma injusta, essas acusações. Então, você tem aí um abalo nas relações entre os dois presidentes e nos dois países, com certeza. Sim, isso que a Julia falou sobre a África do Sul ter se tornado um alvo dos Estados Unidos é porque a comunidade, né, os sul-africanos, eles acabaram acusando um país de forma injusta sobre os descendentes de colonos europeus e por uma denúncia de genocídio contra Israel na Corte de Justiça. Então, são temas que parecem estar distintos, mas que no Mas que final no acabam final, se com encontrando, né? Não, certeza. não tem como. O governo sul-africano, né, teve uma reação bem triste, assim, falando que eles lamentam a tomada de decisão do governo do Trump. Algo que, assim, a gente já vê acontecendo não só no continente africano, mas nos países sul-americanos e no continente africano como um todo. Então, você vai ter esse corte da política externa dos Estados Unidos. E, bom, mesmo assim, o país sul-africano continua interessado em manter os laços econômicos com os Estados Unidos e lamenta tudo isso que está acontecendo agora. E, bom, essa decisão, no final, ela acaba afetando de forma severa a diplomacia do continente sul-africano, porque acaba ficando mal visto dentro das organizações internacionais e no cenário internacional isso é péssimo, isso abala totalmente a política externa da África do Sul. Então, vai mais ou menos por aí. Exato. E desde que o embaixador sul-africano foi dado como persona não grata pela Casa Branca, né, a crise diplomática entre Estados Unidos e África do Sul gerou uma tensão e desafios geopolíticos, assim, imensuráveis, porque quando você, um presidente, chama o outro, né, o embaixador, no caso, de persona não grata, significa que ele não é mais vivido naquele país. Inclusive, o nosso presidente recebeu essa denominação uns tempos atrás, mas isso é papo para outro podcast, para outra história, né? Fazendo com que ocorra, então, cortes nos acordos comerciais, algumas sanções, Sim. embargos e redução de investimentos norte-americanos na África do Sul, né? O que acaba sendo um desafio para a África do Sul equilibrar essa relação, porque ao mesmo tempo que, como você disse, ela quer manter esses laços, ela quer manter essa aliança com os Estados Unidos,
tem o outro lado, que parece que os Estados Unidos não quer mais dar esse suporte, não quer mais servir como base, né, para a África do Sul, e não só Exato. para a África do Sul, mas com outros países, como a gente vem acompanhado no noticiário ultimamente. Até porque receber financiamento dos Estados Unidos é uma coisa gigantesca, até porque é uma grande superpotência, um hegemon. Exato. Então, é super importante você ter o apoio ali dos Estados Unidos em relação comercial, de saúde, de segurança, todo o tempo. Se você tem os Estados Unidos como amigo, como aliado, você tem um sim para muitas coisas em fóruns, e em organizações reuniões. internacionais, Exato. discussões, Então, exato. ter os Estados Unidos do seu lado é um bom sinal, vantajoso. é um bom sinal. Mas enfim, a gente tá vendo essa desavenças entre eles, né? E aí uma curiosidade até que quando o embaixador, ele chegou, se eu não me engano foi na Cidade do Cabo, quando ele voltou para a África do Sul, ele foi recebido por uma multidão no aeroporto que aplaudiu ele, e ele falou que não se arrepende ao ter se referido ao Donald Trump, ó. Então ele se referiu ao Donald Trump e à sua militância fascista, que decorrem de uma mentalidade supremacista. Então, se um ataca de um lado, o outro ataca do outro, né? Não tem bonzinho no mundo das relações internacionais. E, bom, como dito, isso causa um impacto muito grande no cenário internacional, né? Visto por outras nações e dentro de organizações internacionais. E aí gera aquela discussão, né? Você acha que lá pra frente, daqui a uns anos, essas relações, elas vão voltar ou vão ficar abaladas? Nossa, é difícil, porque a gente não tem uma resposta, né? Porque tudo muda a todo momento. Então, é uma fala aqui, uma assinatura ali, um depoimento lá, pode mudar tudo. E a gente sabe que o Trump é uma figura polêmica, a Casa Branca é uma instituição gigantesca, né? Então, você tá presidindo a Casa Branca, presidindo os Estados Unidos é uma responsabilidade gigantesca, como a gente já falou. Os Estados Unidos está em todas, tudo que você pensar, os Estados Unidos está envolvido. Mas eu acredito e espero que isso seja uma crise momentânea aí, talvez nesses 4 anos de governo Trump, não sei como que vai desenrolar, a gente consegue prever o futuro, né? Exato. Mas eu acredito e espero que seja uma crise passageira. E você? Eu acredito que, né, nesse governo agora republicano não vai ocorrer. Eu acho que nenhum governo republicano vai focar muito na política externa dos Estados Unidos. Eu acho que eles estão muito mais focados no cenário nacional. Então, se daqui 4 anos tiver as eleições, vão ter as eleições, né? E, por exemplo, o Partido Democrata entrar, agora a gente tem uma nova pessoa, né? A Kamala Harris. Então, eu acredito que se num governo possível dela, provavelmente essas relações voltariam. A única questão é esperar para que esse cenário atual entre os dois países não piore e dificulte no futuro essas relações voltarem. Sim, até porque a gente tem que lembrar que todos os países, né, não só a África do Sul e Estados Unidos, mas todos os países do sistema internacional, eles possuem hoje uma relação de interdependência muito forte. Sim. Então, todos os assuntos estão numa malha super ligada e conectada, onde cortar uma relação ou se afastar de um país em algum aspecto pode ser prejudicial para o mundo todo, né? Porque as relações internacionais hoje, eu considero elas muito voláteis. Então, tudo muda a cada dia, a gente tem um cenário novo, com coisas novas, posicionamentos diferentes. E essa globalização maluca que a gente tem hoje faz com que mudanças ocorram a cada instante, né? Então, por isso que eu acho que seja uma crise diplomática e seja algo passageiro. Passageiro, com certeza. Eu concordo totalmente com o que você falou, ainda mais quando muda governo, quando diversas coisas acontecem dentro do próprio país, isso reflete muito no externo. Com certeza. Tá tudo muito ligado. Com certeza. E só para finalizar, assim, essa questão de África do Sul, né, a gente tem que enfatizar o quão importante ela é, não só para o continente africano, mas para todo o planeta, né? Ela tem a sua economia, influência regional, ela tem um grande papel em organizações internacionais, em grupos regionais, como o BRICS, por exemplo, né, que hoje ele tem mais integrantes do que a gente já estava acostumado, né? BRICS mais. São BRICS Plus. BRICS Plus. Além de ser muitas parcerias tecnológicas, tanto com os Estados Unidos quanto com outros países, né? E faz parte, como eu já disse, do Sul Global, uma potência emergente, tá ali lado a lado também, nessa questão de desenvolvimento com o Brasil, Índia e outros países. Então, é super importante ter a África do Sul no cenário aí, na União Africana, principalmente. Com certeza. Papel ali, primordial. A relação entre eles mesmos é super importante também, eles terem esse apoio financeiro,
apoio sustentável. Então, toda a parte interna do continente africano é super unida. Vale ressaltar também que muitas dessas potências, né, entre elas os Estados Unidos, eles acabam, sim, promovendo financiamentos no continente, né? Não só os Estados Sim. Unidos, mas a China e Rússia, que inclusive já tem podcast sobre isso, sobre a influência chinesa no continente africano. Dá uma olhada lá e confere lá. Que eles, por eles financiarem muitos países da África, eles acabam também, querendo ou não, produzindo e gerando vítimas e catástrofes, sejam econômicas, sociais e até culturais, né? O que muita gente acaba chamando de um novo colonialismo. Sim. Então, eles acabam interferindo na economia daquele local e ditando como novas regras. E isso impacta, né? Não só socialmente, mas em toda a economia. É uma bola de neve, assim, uma reação em cadeia que esses investimentos ou até explorações acabam gerando no continente africano. Sim, e a gente também tá vendo agora, né? Talvez fique para um outro episódio do OcaCast, talvez, falar sobre a maior atuação da China no continente. Então, você tá vendo ali um maior investimento em diversos países do continente africano. A China investindo ali em agricultura, em tecnologia, infraestrutura total. Energia. Nossa, a China tá muito interessada no continente africano. Com certeza. E não é à toa. Ela não tá de boazinha ali fazendo favor pra eles. Com certeza não. Tem muito interesse por trás. Mas é isso, gente. Muito obrigado por acompanharem a gente nesse primeiro episódio da segunda temporada do OcaCast. Espero que vocês tenham gostado e a gente aguarda vocês no próximo episódio. Muito obrigada, gente. Obrigada a todo mundo que ouviu esse podcast. Espero que vocês tenham curtido e nos vemos nos próximos episódios. Para finalizar, né, a gente tem que ressaltar o trabalho de quem tá aqui, mas por trás das câmeras, né? Então, no áudio, a gente tem o Pedro Giovanelli, no Playout, a Mariane Shimoda, direção de corte temos Brenda Mendes e na produção, Alziro Tonin, Mikael Roira e Júlia Farias. E na direção do Oca, nós temos o professor Lucas Leite junto com a Júlia Giametti esse semestre. Muito obrigado e esperamos gente. vocês. Até. Tchau, tchau.